Em 1986, o Slash começa a gravar esse disco aqui, que ficou marcado na história do rock e das guitarras. Mas o que aconteceu é que naquele momento da gravação, ele estava extremamente frustrado com os timbres que ele estava tirando. Ele estava com duas Jacksons e uma BC Rich Warlock e não estava feliz com nenhuma delas. E aí foi então que o manager deles naquele momento, o Alan Niven, ele comprou uma guitarra pro Slash. E eu vou te contar a história da compra dessa guitarra. O Alan foi dar uma passada no estúdio que o Guns estava gravando e do lado tinha uma loja que chamava Music Works. E nessa loja ele resolveu dar uma paradinha e perguntar se tinha alguma coisa pro Slash testar. Foi aí que o dono da loja, o Jim Foote, abriu o case e tinha uma guitarra lá que era uma réplica de Gibson. Vamos lembrar que naquela época a Gibson não fazia reissues, não tinha. Algumas pessoas faziam. No caso, essa guitarra foi produzida por um cara chamado Chris Derry, que infelizmente veio a falecer mais ou menos um ano depois. E ele produzia guitarras que seguiam o padrão lá de 1959. Era uma R9. Essa que eu tenho aqui na minha mão é uma Custom Shop da Gibson, bem mais nova, que foi feita inspirada na Appetite for Destruction. Essa guitarra que o Slash ganhou do Alan Niven. Ele acabou comprando essa guitarra ali na Music Works e deu pro Slash. E aí vem a parte interessante. Assim que o Slash recebeu essa guitarra aqui, ele começou a tocar e não falou mais nada. Ele já sabia que aquele era o som que ele estava buscando, que aquela era a sonoridade. E o Slash utilizou essa guitarra por muitos e muitos e muitos anos. A guitarra chegou no limite. Outro dia, num vídeo da Seymour Duncan, aparece o Slash mostrando os pickups dessa guitarra. Foram tão utilizados que eles estão praticamente podres ali de tantos usos, tantos anos tocando com aquele instrumento. Esse instrumento ele não leva mais para a estrada e é muito difícil a gente dizer qual que seria o valor desse instrumento hoje. Saíram diversas guitarras do Slash ao longo dos anos, mas em 2010 saíram algumas guitarras especiais. Uma delas é essa daqui, que é a Custom Shop 2010 Appetite for Destruction, e ela segue os padrões dessa guitarra que o Slash gravou esse disco icônico, o Appetite for Destruction. Também existiu uma versão USA, também super bacana essa versão USA, e era interessante por quê? Porque era a Gibson copiando alguém que copiou a Gibson. Olha que louco, porque a guitarra não era uma Gibson, e a Gibson lançou uma versão dessa guitarra. Então é muito louco esse negócio. Hoje a história é bem diferente, a Gibson fica brava, parte pra cima de todo mundo, manda cartinhas, manda advogados atrás de quem tá copiando o seu trabalho. Mas nessa guitarra especificamente, a Gibson não fez isso, ela simplesmente copiou quem estava copiando a própria Gibson. E a guitarra é fenomenal. Todas as guitarras Slash da Gibson são muito boas, seguem o padrão, o braço é diferente, é um braço um pouco mais fino, algumas têm um braço um pouquinho mais cheio. E essa pra mim é importante porque eu comecei a tocar guitarra por causa do Slash. Então eu assisti o Slash e queria aprender a tocar guitarra. Eu fui aprender a tocar guitarra, levou muitos anos para eu conseguir comprar uma Gibson, mas muitos anos mesmo. Mas pelo menos tocar guitarra eu conseguia tocar. E foi muito bacana quando eu adquiri a minha primeira AFD lá em 2015 aproximadamente. A guitarra já tinha uns 5 anos. Comprei uma USA que tá comigo até hoje. Eu adoro essa guitarra, ela é maravilhosa. E é claro que tem variações dessa história. Eu espero algum dia sentar com o Slash e poder perguntar para ele qual que era a história. Mas se a gente lê em diversos lugares, tem algumas variações. Eu queria saber, você conhece alguma dessas histórias do Slash, dessa guitarra, dos captadores e tudo mais? Coloca aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.